Por acaso você sabe me dizer quais são os elementos que participam do processo de comunicação? Será que é tão simples assim? Se você quiser entender um pouco mais desse assunto que cai bastante no seu Enem, então se liga nessa aula até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje eu trouxe um conteúdo maravilhoso para você que cai demais em exames vestibulares e é essencial também para você entender o processo de comunicação, como no final das contas as informações são transmitidas e recebidas pela gente. Mas, antes de mais nada, faz aquele favor especial pra gente, antes inclusive que você se esqueça. Curta bastante esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito e ative sempre o sininho de notificações para receber as informações mais recentes dos vídeos lançados aqui no nosso canal para não perder nada. Agora sim a gente pode ir para a nossa aula e de antemão eu adianto, esse conteúdo cai demais em vestibulares, além do que é muito importante porque é um conteúdo base para a gente estudar na próxima aula as chamadas funções da linguagem. Bom, gente linda, quantos elementos são que participam do processo da formação de conteúdo e, claro, da transmissão de conhecimento? São, no total, 6 elementos que participam desse processo comunicativo. O primeiro deles é o emissor. Esse elementozinho, que é o emissor, é responsável, obviamente, por emitir uma informação, por falar. Neste momento, quem é emissor no processo de comunicação sou euzinho aqui, o professor de vocês. Agora, do outro lado da telinha, temos você que está escutando essa aula nesse momento. Você, nesse caso, é o meu receptor, aquele indivíduo que recebe a informação, e esses dois elementos são os interlocutores que participam do processo comunicativo. E é natural, obviamente, que em todo o processo de comunicação, numa conversa, num diálogo que você está tendo com uma pessoa, esses papéis constantemente eles se alternem. Afinal de contas, em um momento no diálogo eu sou emissor, mas em um outro momento eu sou receptor dessa informação. Só que seria muito simplista a gente acreditar que só esses dois elementos são os essenciais do processo de comunicação. Existem outros elementos, no total, lembra, são 6 elementos, e faltam mais 4 elementos para trabalhar. E para ajudar a entender esses elementos todos, eu peço para o meu editor subir o primeiro slide. Sobe aí, editor, para mim, por favor. Se vocês quiserem dar um print nesse slide, é bacaninha porque ele é bem sintético e ajuda bastante a entender o processo de comunicação. Vocês podem perceber que de um lado nós temos o emissor, do outro lado, em amarelinho, que está recebendo a informação, nós temos o receptor. E no meio desse processo todo, gente, são vários elementos que se articulam para favorecer a concepção dessa comunicação. Por exemplo, nós temos a mensagem, nós temos o canal, nós temos o código e tudo isso permeado por um contexto de comunicação. Pera aí, professor, vai com calma que eu não estou entendendo. Calma, a gente vai sim com calma, então volta para mim agora na minha telinha. Além do emissor e do receptor, também nós temos a mensagem. O que é essa mensagem, professor? Nada mais é do que a informação que um emissor tem na cabeça dele e ele pretende passar para você. É o conteúdo, é a informação. Além disso, nós temos um outro elemento que é o canal de comunicação. O que é esse canal aí, professor? Nada mais é do que a via que a minha informação atravessa até chegar a vocês. Se a gente for pensar, nesse caso, na nossa situação conjuntural de uma transmissão de aula por meio de elementos eletrônicos, né, que chega até você pela internet, olha o nosso canal de comunicação, nosso canal é a internet, nosso canal é a transmissão, transferência de conteúdo de informação a partir desse instrumento tecnológico. Vamos supor que a gente esteja agora numa sala de aula. Nesse momento que eu estou numa sala de aula, oficialmente, fisicamente falando, eu estou falando com vocês e também vocês observam a minha imagem, assim como as informações e os conteúdos que eu estou colocando na lousa. Então, o canal de comunicação nesse caso passa a ser os elementos que englobam a questão visual, vocês estão vendo por meio de um fenômeno óptico da luz, da transmissão de conteúdo por meio dessa luz, assim como também vocês podem ouvir aquilo que eu estou falando. Então, o canal auditivo também está aberto. Claro que existem outros inúmeros processos também de transmissão de conteúdo por meio de diversos canais de comunicação. E quando eu falo do código, eu falo de uma apropriação de um conjunto de signos linguísticos compartilhados por nós dois que facilita o processo de entendimento. Pô, professor, fala mais simples pra gente. Claro,
código, por exemplo, é a língua portuguesa. Língua portuguesa é um código, um conjunto de signos linguísticos compartilhado por nós dois falantes e nesse momento, usando da língua portuguesa, você consegue entender perfeitamente o que eu estou falando. O código pode ser também outro tipo de código, por exemplo, a língua de sinais, o braille. Existem inúmeros códigos que são muito eficazes no processo de transmissão de conteúdo. E por último, tudo isso não é possível se eu não tiver um contexto de comunicação. Como assim contexto? Veja, contexto nada mais é do que a situação de comunicação. Se nós estivéssemos numa mesa de bar, curtindo uma Coca-Cola zero com limãozinho saborizado, então essa Coca gostosinha, a gente estivesse conversando naquela situação contextual mais familiar. A nossa linguagem seria menos formal, uma linguagem regrada a gírias, a coloquialismos, a aspectos da oralidade. Agora, suponhamos que nós estejamos num debate aí promovido politicamente por um canal de comunicação. Bacana isso, então a nossa linguagem tem que ser mais formal, ou numa sala de aula, dentro de uma faculdade, defendendo o seu mestrado, a tese de doutorado. Aí, nesse caso, a linguagem deve ser um pouco mais elaborada. Então, veja que o contexto, o referente à situação de comunicação, é que vai mensurar o nível linguístico, o nível com o qual eu vou me apropriar do código para poder me comunicar de fato. Agora, nós temos uma outra palavrinha que é muito importante da gente trabalhar aqui, que é o termo ruído. Mas, antes de continuar essa aula abordando um conceito de ruído, vale sempre lembrar, galerinha, gente linda, o seguinte, que treinar redação semanalmente é fundamental para vocês chegarem mais longe. Então, se vocês quiserem treinar, de fato, com profissionais capacitados que podem proporcionar para vocês um feedback garantido de correção de acordo com a banca selecionada, então você está esperando a quê? Acesse a Corrija-me. O nosso link está na descrição desse vídeo, você pode clicar lá, se inscrever gratuitamente, ver como funciona e, claro, assinar um dos nossos planos que está à disposição de vocês. Agora a gente pode matar a curiosidade dos nossos espectadores e abordar o conceito de ruído. Ruído nada mais é do que qualquer tipo de interferência que aconteça nesse processo de comunicação. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro para vocês. Tentem imaginar aí uma sala de aula, por acaso. Quando numa sala de aula o professor está explicando e de repente tem um aluno mexendo no celular, tá lá mexendo no celular, ou mesmo ele está dormindo, está dando umas belas cochiladas, tal. Não que você faça isso, obviamente que eu sei que você que está do outro lado da telinha não faz isso, né? Jamais. E se nesse momento o professor estiver explicando um conteúdo muito importante, como é o caso dos elementos da comunicação aqui? O que acontece? Se eu não tiver o espectador, se eu não tiver o receptor dessa informação, a mensagem simplesmente se perde. Ou se ele estiver meio sonolento, se ele estiver mexendo no celular, ele até entende algumas coisas, mas uma boa parte também se perde. Então, o ruído nada mais é do que qualquer interferência que aconteça no processo de comunicação. E, inclusive, esses famosos ruídos são grandes responsáveis pelas brigas que acontecem na internet também. Vai lá uma pessoa, coloca uma informação, só que ela coloca uma informação mediante um contexto comunicativo que é no local, desculpe pelo erro, que é no local em que ele elabora essa mensagem. Agora vai uma outra pessoa, lê aquela mensagem de acordo com o seu contexto comunicativo e entende uma outra forma, uma forma equivocada. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que é brincadeira. Eu estava lá, tirando dúvida de vários alunos em sala de aula, e alguns, muitas vezes tímidos, acabam não tirando todas as dúvidas. Então, eu sempre deixava o meu celular aberto, com o WhatsApp disponível, que era o meu número profissional, para atender essa demanda. E aí, um bendito dia, final de tarde, uma aluna mandou uma mensagem para mim. E nessa mensagem ela perguntava uma informação da literatura que era fácil responder. O professor respondia com sim ou não. Sabe o que eu fiz? Estava bem apressado, vi a mensagem e simplesmente coloquei um sim e enviei esse sim. No dia seguinte, ela chegou para mim e falou: professor, eu não mando mais mensagem para você. Você disse que ia responder as mensagens. Eu perguntei, mas por que não? Porque o senhor é grosso. Mas peraí, eu fiquei pensando, como assim grosso, né?
O fato é que eu recebi uma pergunta e respondi objetivamente, não poderia ser mais objetivo ainda, né? Porque a resposta era simplesmente de sim ou não, e eu respondi sim. E aí ela entendeu que eu estava sendo grosso com ela pelo fato de ter respondido muito secamente. Veja, por que aconteceu essa confusão toda, esses ruídos todos? Porque simplesmente o meu contexto era diferente do dela. Provavelmente o contexto dela era sentado à beira da mesa, a mesa, aliás, né, estudando bonitinho, e aí surgiu essa dúvida, ela me mandou. O meu contexto era no meio do trânsito parado, lá de uma cidade do interior de São Paulo, querendo voltar logo para casa e com uma pressa toda, e eu coloquei simplesmente um simzinho rapidamente. Veja, esse tipo de problema aconteceu por uma falta de contexto compartilhado entre os dois falantes, causando ruído. E isso acontece cotidianamente na nossa vida. E se por acaso você já foi vítima de alguma situação de falta de contexto ou de ruído, cara, deixa nos comentários, vamos dar uma risada junto aqui, que eu acho engraçado também compartilhar esses casos. Gente linda do meu coração, muito obrigado por ter assistido essa aula até o final. Não se esqueça que na próxima aula nós temos as funções da linguagem. Bons estudos e ótima semana para vocês!